Às vezes, eu sinto que o sono é a mágica mais subestimada da nossa vida. Não é só um jeito de descansar, é tipo um botão de reiniciar que a gente vive esquecendo de apertar. Mas o corpo, ele não esquece, ele pede, ele sussurra, me dá um tempo para me consertar. E a gente finge que não ouve, sai correndo de novo, sem perceber que os nossos recursos estão escorrendo pelos dedos, como água numa peneira. Eu percebo isso direto. Se você não dorme, o resto simplesmente desmorona. É como tentar construir uma casa em cima da água. Você pode até não meditar, não fazer exercícios, nem cuidar da alimentação. Pode não fazer nada na real. Mas se você simplesmente não dorme, todos os esforços perdem o sentido. Porque é o sono que te dá aquela energia de verdade, aquela força lá do fundo, sem a qual nem pensar direito dá, e muito menos sentir de verdade. Mas aí vem o paradoxo. Todo mundo fala de quantas horas dormir, mas quase ninguém fala da hora que a gente deita. E isso, pra mim, é o ponto-chave. Não é o travesseiro da moda, nem pulseira inteligente, nem leite de coco antes de dormir. É o momento em que você se permite deixar o dia ir embora e cair no silêncio. Já perdi a conta de quantas vezes ouvi aquele "vai dormir às 11", como se fosse alguma fórmula mágica. Mas vou te dizer a real. Eu não conheço ninguém que não tenha se beneficiado de dormir antes das 10 da noite. Eu até tenho um sonho meio estranho. Eu realmente quero viver até os 110 anos. Mas não só chegar lá. Quero viver mesmo, sentir, me alegrar, estar ativa e cheia de energia. E sabe, faz tempo que eu sinto isso. Que sem sono, sem um sono de verdade, profundo, esse desejo vai ficar só na fantasia bonita. Porque nesses 20 anos em que venho observando o sono, o meu e o dos outros, eu vi com meus próprios olhos. Se você quer estar viva de verdade, com interesse, com brilho nos olhos, com um corpo que te obedece e uma alma que sente, sem sono não dá. O sono é a base. O resto vem depois. Sucesso, estudo, carreira, felicidade, beleza, inteligência. Se você não dorme, tudo desmorona. Porque você não é só alma, você também é corpo. E ele, por mais óbvio que pareça, cansa. Olha, de verdade, se você tivesse que escolher só uma coisa para mudar a sua vida para melhor, começa por isso. Dormir antes das 10 não é sobre disciplina, nem sobre se forçar. É como dizer para si mesma, eu me valorizo e eu sou importante para mim. E quando você acorda de manhã, não porque tem que, mas porque descansou, é como se acontecesse um pequeno milagre. O corpo agradece, o humor fica quentinho por dentro, os pensamentos mais claros. O mundo parece de novo no lugar certo. Você sorri para ele e ele sorri de volta. Vai me dizer que você nunca sentiu isso? Duvido. Escreve nos comentários. E sobre acordar? Aí começa quase uma batalha sagrada entre as pessoas do dia e as da noite. Mas, sinceramente, eu tô cada vez mais convencida de que isso é só mais uma história que a gente conta pra si mesma. A gente gosta de acreditar que é diferente, que o nosso ritmo é outro. Mas a verdade é que somos todos seres biológicos. Não somos programas, nem algoritmos. Nosso corpo tá ligado com a natureza, com a luz, com o sol. E por mais que a gente tente seguir o ritmo maluco da vida moderna, o corpo, lá no fundo, ainda vive no compasso do nascer e pôr do sol. Hormônios, metabolismo, humor. Tudo isso é afetado de forma bem delicada por como e quando você dorme. E os processos mais mágicos de recuperação, aqueles que parecem resetar o corpo por dentro, acontecem à noite, entre as 10 da noite e mais ou menos 4 da manhã. É como se existisse um laboratório silencioso dentro da gente, com luz baixinha, sem barulho, sem interferência de fora.
espaços que a natureza colocou ali. E eu reparei que se eu durmo às 10 e acordo às 4, pronto, o dia flui. Com leveza, com calma, com a sensação de que eu tô dentro do fluxo. O rosto acorda mais fresco, a cabeça mais limpa, e parece até que o tempo muda, que ele dá conta de tudo, até de mim mesma. Mas se eu durmo à meia-noite e acordo às 7 ou 8, por fora parece que tá tudo bem. Mas por dentro é como se alguma peça tivesse ficado fora do lugar. O quebra-cabeça não encaixou. Eu entendo, claro. Tem muita gente que simplesmente não consegue. Tem quem tenha filhos pequenos, quem trabalhe até tarde, quem sinta que a criatividade só aparece depois da meia-noite e dá vontade de escrever, criar, sonhar. Eu entendo tudo isso. Eu mesma passo por isso direto. Ainda não posso dizer que consegui viver no ritmo ideal, mas eu pelo menos estou indo nessa direção. Pelo menos tento me puxar um pouquinho para esse lado. Porque se eu realmente quero viver uma vida cheia, até os 110, viver de verdade, não só sobreviver, então eu preciso dar uma chance para o meu corpo. É meu investimento de longo prazo, em mim mesma, na minha saúde. Sabe, às vezes eu sento comigo mesma e começo a conversar. Me pergunto, o que vai ser de mim se eu não começar a dormir direito? E a resposta vem na hora. Não vai ser nada, porque sem sono, tudo começa a desabar. Primeiro o humor, depois o corpo, o sistema imunológico, os hormônios, a digestão, a respiração. Até a visão pode começar a falhar. E aí começa a avalanche. Uma coisa puxa a outra e você já nem entende mais o que está acontecendo com você. Eu até criei uma pergunta para mim, que virou meu jeito mais honesto de entender o que tá pegando. O que não vai acontecer se eu não dormir direito? Não o que vai acontecer, mas sim o que vai deixar de acontecer. E quando você começa a responder essa pergunta, de repente bate aquele silêncio, porque a resposta é tudo. Tudo deixa de acontecer. Nem saúde, nem leveza, nem inspiração, nem aquele sentimento gostoso de estar dentro do seu próprio corpo, nem alegria de verdade com as coisas simples. É tudo em cadeia, sabe? Se você não dorme, você não tem energia. E quando não tem energia, o resto começa a cair junto. Tanto o físico quanto o emocional. As amigas vêm aqui em casa, exaustas, ansiosas, com dor no corpo, pesadas. E muitas vezes eu digo algo que parece até simples demais. Amiga, tenta só dormir. Não ficar suspirando, não brigar consigo mesma, não planejar nada, só deitar e dormir mais cedo. Às vezes, elas acham que tô tirando sarro, mas a verdade é que enquanto você continua indo dormir às 3 da manhã e acordando às 8 ou 9, você tá vivendo com o que sobrou. E tudo o que você tenta fazer é como colocar gasolina num carro todo arrebentado, achando que ele vai andar como se fosse novo, mas não vai. Ele não precisa de combustível. Ele precisa de oficina, de um conserto de verdade. Ele precisa ser cuidado, arrumado, peça por peça. E o sono é exatamente essa oficina para onde você leva seu corpo para ser consertado. Imagina que você dirige um carro de corrida e o motor já está superaquecido, os pneus gastos, o combustível no fim, tudo fazendo barulho. E mesmo assim você não para, porque, né, é uma corrida. Só que o sono é o pit stop. E não é só uma parada qualquer. É aquela que decide se você vai conseguir chegar até o fim ou não. E se por acaso você parar, nem que seja por uma noite, nem que seja só para testar, e dormir de verdade, sem ficar grudada no celular, sem culpa, sem se maltratar, o dia seguinte vai te surpreender. Você vai acordar sentindo que alguma coisa mudou por dentro. Não para sempre, claro, mas como se o primeiro tijolinho tivesse sido colocado no alicerce de uma nova versão de você mesma. Aquela que não vive no limite, aquela que vive em paz consigo mesma. Teve uma
resolvi me observar melhor e, para isso, comecei um diário. Anotava tudo: que horas eu dormia, que horas acordava, como eu me sentia, qual era meu humor, o que eu pensava e como era meu estado de espírito pela manhã. E fiz isso todo dia. Fiquei nesse experimento por quase um mês. E sabe o que percebi? Toda vez que eu dormia depois da meia-noite, principalmente perto da 1, meu nível de energia no dia seguinte não passava de 6 numa escala de 10. E o humor? Normal. Nada horrível. Só normal. Sem graça, sem cor. Tipo comer mingau sem sal. Mas bastava deitar antes das 10. O que nem sempre era fácil, mas quando eu conseguia, a energia já batia pelo menos 8, às vezes até mais. E o humor era outro. Não era fogos de artifício, não. Era um calor gostoso. Tipo quando você acorda na casa de campo e escuta alguém da família fazendo barulho na cozinha. Calmo, feliz, aconchegante. Fiquei fascinada em ver como essas coisas, aparentemente pequenas, mudam tudo. E para ser sincera, eu fiquei chocada. Nem era minha intenção provar nada para mim mesma. O mais curioso é que mesmo depois desse diário, mesmo vendo preto no branco a diferença que fazia, eu ainda assim não consegui mudar de vez para o ritmo ideal. Não porque eu não queria, mas porque a vida é complicada. Tem live, tem reunião, tem voo, tem trabalho, tem família, tem urgências. Tudo isso é real. Mas pelo menos agora eu sei para onde eu quero ir. Pelo menos eu escolho conscientemente o caminho. Tô quase com 40 anos. E sabe, eu sinto isso não pelas rugas, nem pela idade no documento, mas pela honestidade que hoje eu tenho comigo mesma. Antes eu conseguia empurrar com a barriga, no entusiasmo, na juventude, naquele vai que dá. Agora é diferente. Agora eu sinto na pele o peso de cada escolha que eu faço. Se eu não dormir bem, pronto. O dia vira sombra. Não tem foco. Não tem leveza. Tudo irrita. E o pior de tudo, eu não consigo ser eu nesse dia. Não consigo ser aquela que ama. Aquela que se alegra. Aquela que sente o mundo com a pele. Porque quando não dorme, parece que os sons e as cores ficam mais fracos. Fica tudo preto e branco. E lá dentro faz um zumbido, tipo televisão velha. E em dias assim, nem as palavras bonitas entram. Parece que tá tudo atrás de um vidro. As pessoas falam coisas boas, te chamam, te convidam. E você tá ali, dentro de uma casca. Porque o corpo tá no modo sobrevivência. Ele não escuta. Ele só se defende. E você nem percebe que tá perdendo um dia. 1, 2, 5. E aí se dá conta de que perdeu uma vida pequena. E dessas, já não tem tantas assim sobrando pra desperdiçar. Não tô dramatizando. Tô só dizendo o que penso. A gente não tem tantos dias assim. Não no sentido de todo mundo vai morrer logo. Não. Mas no sentido de quantos dias de verdade, cheios, vividos, a gente se permite ter. Quantos dias que deixam rastro, cheiro bom, lembrança. Eu entendi uma coisa muito importante. Um único dia em que eu tô bem, em que eu tô presente, em que eu tô no meu corpo, vale por dezenas daqueles vividos no automático. Então, eu não quero mais me desperdiçar. Eu quero estar onde eu tô, aqui, nesse corpo, nesse quarto, nesse momento. E tem uma coisa que eu queria te contar. Sabe aquele sentimento de dormir demais? Quando você acorda já cansada e com sono. Então, talvez eu te surpreenda agora, mas pra mim isso nem existe. Porque se o corpo ainda quer dormir depois de acordar, é porque ele não descansou de verdade. Nem mesmo enquanto dormia. Aí já não é mais sono, é fuga. Tipo quando a gente se esconde numa névoa pra não ver, não sentir, não encarar a realidade. Parece até brincadeira de criança, aquela de se cobrir inteira com o cobertor, achando que o mundo
some. Só que a gente já não é criança. E das coisas de adulto, não dá pra se esconder assim. Se você acorda e não consegue levantar, isso não é preguiça. É um grito do corpo, um pedido de socorro. Silencioso, mas forte, porque às vezes o que não deixa a gente levantar não é o cansaço físico, é o peso na alma. Como se cada novo dia não fosse uma oportunidade, mas uma obrigação pesada. E isso já não tem a ver com rotina. Isso tem a ver com o fato de que você está caminhando há tempo demais por um caminho que não é seu. Talvez nem com os seus próprios sapatos, vivendo pelas expectativas dos outros. E cada passo parece uma pequena traição contra si mesma. Um tem que se repete. Mas onde é que está o seu lugar nesse tem que? E aí, ficar dormindo o máximo possível vira o jeito que o corpo encontra de dizer: eu não aguento mais. E você não escuta, só se culpa. De novo não levantei, de novo falhei, de novo decepcionei. Mas isso não é fraqueza, é sintoma, igual um roxo que dói quando você aperta. Não é frescura, é porque ali tem um machucado. E se você tá ouvindo isso agora e balançando a cabeça, eu sei que você entendeu. Você já começou a escutar seu corpo. Você já tá quase lá, no ponto em que começa o retorno. Aquele lugar onde dá vontade de viver de novo, com interesse, de dentro pra fora. Onde você acorda, não porque precisa, mas porque quer. Porque o dia já não é mais um inimigo, é um convite. Acordar deixa de ser o toque do despertador. Vira um encontro com você mesma. Teve uma hora que eu percebi. A insônia não é só um mau hábito. É uma tentativa de fugir do silêncio. Porque o silêncio é brutalmente sincero. Nele, a gente escuta tudo. O cansaço, a mágoa, a ansiedade. Aquele vazio que durante o dia a gente cobre com 1000 tarefas. Enquanto a luz está acesa, dá pra fingir que tá tudo bem. Mas quando as luzes se apagam, quando o celular para de vibrar, quando ninguém mais chama, é aí que começa o encontro, com você de verdade. E se o que tem lá dentro é dor, esse encontro dá medo, aí você se enrola até as 3 da manhã, 4, é série, é rolar o Instagram, é ficar no escuro só pra não deitar. Porque deitar é ficar sozinha com você. E lá dentro, parece insuportável, puxa pra baixo, e você não sabe se vai conseguir sair de lá. Então, você não dorme, e depois não consegue acordar, e assim o ciclo continua. Mas teve um dia que eu me senti tão mal que simplesmente parei de resistir. Deitei, sem celular, só deitei, como quem se entrega, e dormi, e acordei. Outra, não porque tudo tinha magicamente mudado, mas porque eu senti, de repente, eu existo, meu corpo tá aqui, tá quente, tá vivo, tá cansado, mas tá grato. Ele não é meu inimigo, não é sabotador. Ele tava me chamando esse tempo todo, e eu não ouvia. Desde então, eu comecei a aprender a dizer não, não, pra aquela ligação às 10 da noite, não, pra mais um projeto que precisa ser feito agora, porque é super importante. Não, porque importante sou eu. Importante é a minha filha, é o meu amanhecer, meu humor, meu sorriso. E se tudo isso vai embora porque eu fui até tarde de novo, então eu me traí mais uma vez. E eu tô cansada de me trair. No começo foi estranho, deu vergonha, como se eu estivesse decepcionando alguém. Mas depois veio uma liberdade. Como se pela primeira vez na vida eu tivesse escolhido a mim, sabe? Eu não sou especialista em sono, não sou médica, nem sempre sou consistente. Às vezes ainda escorrego, às vezes volto pro velho ritmo. Mas agora eu enxergo para onde esse caminho leva. E mesmo que um dia eu me perca de novo, eu sei como voltar. Porque agora eu tenho um norte, um lugar de paz onde eu posso cair e me levantar. E isso é o sono. Eu não acredito que dá pra ser feliz sem dormir direito.
acredito que alguém consegue ter energia de verdade se acorda todo dia com culpa, peso e cansaço. Tudo começa aí, na forma como você encontra o novo dia. Se você acorda na sua vida ou se ainda está vivendo num sonho. Às vezes, eu penso que o nosso corpo é o último que ainda tenta nos amar, mesmo quando a gente já desistiu da gente mesma. Ele aguenta, ele insiste, ele dá sinais. Primeiro bem de leve, depois mais fortes. Primeiro com bocejo, depois com enxaqueca. Depois grita com alguma coisa mais séria, quando já não tem outro jeito de chamar nossa atenção. Já ouvi tantas vezes amigas reclamando de exaustão, ansiedade, esgotamento, aquela sensação de que tá tudo desmoronando. E sempre que a gente começava a puxar esse novelo, no fundo tinha sempre o mesmo nó, o sono, ou melhor, a falta dele. Ou ele era picado, como lençol velho, ou muito tarde, muito curto, muito tenso. E eu olhava para elas e via a mim mesma. Aquela que tenta dar conta de tudo, mas que quebra, porque não dá para carregar o mundo nas costas. E foi aí que eu parei de brincar de só mais um pouquinho e eu aguento. E sabe o que mais eu notei? Quando eu dormia depois da meia-noite, o dia nem começava. Era como se nem tivesse amanhecido. Era só um dia apagado e pronto. Mas quando eu conseguia deitar entre 10 e 11 da noite, era como se eu me conectasse com a vida de novo. A energia não vinha do café. Ela vinha de dentro, como uma luz por baixo da pele. Mas se eu não dormia direito, se virava de um lado para o outro até 2 da manhã, se tudo saía do eixo de novo, eu queimava ao dia seguinte. Ele virava um borrão, nervoso, atropelado, como se eu me assistisse por trás de um vidro fosco. Tudo estava ali, mas era como se não estivesse. Nem inspiração, nem paz, nem alegria. Por isso eu acredito. Cada dia bem dormido é um dia que você não perdeu. Um dia em que você pode amar, criar, encontrar pessoas, rir, sonhar. Um dia em que você é mais do que alguém tentando sobreviver. Você é alguém vivo, presente, inteira. Muito frequentemente, a gente anda para onde não quer, trabalha com o que não ama, vive para a expectativa dos outros. E chega uma hora em que o corpo diz, eu não aguento mais, e deita, e dorme. Porque ficar acordada dói. Porque acordar assusta. Eu não vou te dizer, se anima, mulher. Eu vou te dizer, começa pelo pequeno, começa dizendo não. Que esse seja o primeiro passo. Diz não para tudo que tá te quebrando, para tudo que não é mais caminho. Mesmo que você ainda não saiba para onde ir, só para. Às vezes, parar é o ato mais corajoso que a gente pode fazer. Seu corpo não é uma bateria infinita. Ele tem um limite. E só você pode cuidar dele de verdade. Porque é através do corpo que a gente vive. Trabalha, pensa, ganha dinheiro, ama, cria filhos, abraça, ri, passa tempo com quem ama. Tudo através dele. E se você não dá ao seu corpo o básico, o descanso de verdade que só o sono traz, como é que você vai sustentar qualquer tipo de sucesso na vida? Em cima do quê? Então é isso. Obrigada por estar aqui comigo, por escutar até o fim. Me conta nos comentários o que você achou de tudo isso. Vou adorar ler. E claro, se inscreve